Muito boa noite para vocês, boa semana para todo mundo. É o seguinte, queria começar esse vídeo, empezar este vídeo, fazendo uma pergunta para vocês. Quem vai ser capaz de vencer o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso nessa temporada? Não rolou nessa terça-feira. Não rolou nas quartas de final da Pokal da Copa da Alemanha contra o Stuttgart. Mais uma vitória com a estrelinha de Xabi Alonso, pelas modificações que fez, e um jogo para a gente tirar o chapéu, mais uma vez, para um tal de Florian Wirtz, que pegou um jogo dificílimo debaixo do braço e levou a equipe a mais uma vitória. São 30 jogos nessa temporada, 26 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota, e assim o Bayer Leverkusen chegou agora como o grande favorito, inclusive a gente já vai falar sobre isso, para vencer a Copa da Alemanha, chegou na semifinal e desbancou uma equipe dura. O Stuttgart, que está na terceira colocação do campeonato alemão, um bom time treinado pelo Sebastian Hoeneß, que é sobrinho de Uli Hoeneß, figura emblemática e histórica do Bayern de Munique, e que tem boas peças, boas ideias e boas execuções daquilo que quer fazer. E fez contra o Bayer Leverkusen. Mas, mais uma vez, o Bayer Leverkusen conseguiu vencer o seu jogo no finalzinho, né? Porque estava indo para a prorrogação. Vamos contar a história dessa partida e também já projetar, consoante ao jogo de hoje, o duelo em que o mundo do futebol vai olhar para a Alemanha de uma forma diferente. O Bayern de Munique vai até a Bayer Arena enfrentar o Bayer Leverkusen num embate importantíssimo pela Bundesliga. Antes disso, likezinho maroto para quem é fã do futebol alemão, para quem é fã de Xabi Alonso, para quem é fã de Florian Wirtz, para quem é fã de Arthur Quesada. Não, aí os caras vão dar dislike. Comentários, quem viu o jogo e o que vocês estão esperando do duelo contra o Bayern de Munique no sabadão. Eu tô ansioso, confesso para vocês, tô ansioso para esse jogo. E se inscreve no canal quem não é inscrito. Estamos quase, hein, batendo 40 mil. 40 mil. Tá louco. Vamos lá. O Bayer Leverkusen já era favorito, mesmo sabendo que do outro lado ia encontrar um time bem casca-grossa. Como eu falei, é o primeiro da Bundesliga enfrentando o terceiro dentro das quartas de final da Pokal, jogo único. E aí eu dei até a dica KTO pra galera, que era jogo para ambos marcam e pro Bayer Leverkusen vencer. Quem quiser ver, tá lá no meu Instagram, nos stories. Ou seja, cerveja. Acertei mais uma vez. Porque realmente dava para imaginar um duelo franco pelas características das duas equipes. Primeiro os desfalques, né? Acho que o Bayer Leverkusen está sofrendo demais, é o pior momento nesse sentido da temporada. Não pôde contar com o Palacios no meio-campo, que vem sendo um dos principais jogadores dessa equipe não colocado em holofotes, né? O cara que faz todo um trabalho sujo nesse meio-campo durante toda a temporada e tá fazendo falta. No lugar dele jogou o Endrich, que fez um golaço, mas, enfim, talvez o golaço mascare um pouquinho do que foi a atuação. Não foi das melhores e deu muito espaço, falhou bastante também em alguns lances capitais da partida contra o Stuttgart. Mas o gol que ele fez é de Toni Kroos, né? Ele faz o gol de Toni Kroos e volta a ser o Endrich. Mas foi um golaço, que chapada no ângulo, enfim. Já vamos contextualizar. E também o Boniface, né? Ah, como faz falta. A torcida do Bayer Leverkusen deve estar desesperada. Porque o Patrick Schick hoje foi inimigo do gol e não está numa melhor fase, tanto que o Xabi Alonso tem que buscar no mercado de inverno um homem para, enfim, mexer um pouquinho com o brilho do Patrick Schick, que também é um cara de confiança do próprio Xabi Alonso, o espanhol Borja Iglesias, que eu não gosto muito, e que também entrou perdendo algumas oportunidades e, enfim, perdendo alguns times de passe e tal. Portanto, esses desfalques são consideráveis. Só que do outro lado também não tinha o Guirassy no Stuttgart, o artilheiro do time, é o cara diferente no ataque, que consegue transformar poucas oportunidades em gols, né? Ele não precisa de 10 bolas para fazer um gol, ele
enfim, tem uma taxa de eficiência muito alta, não estava presente e o time teve que procurar outras soluções também para outras posições, mas essa é a grande perda para o jogo. Mas mesmo assim, a postura do Stuttgart merece uma atenção, inclusive do próprio Bayern de Munique, porque conseguiu no primeiro tempo, até mais ou menos os 40 minutos do primeiro tempo, encaixotar o Bayer Leverkusen como poucos times conseguiram até aqui na Bundesliga ou dentro da Europa League ou dentro dos jogos que o time esteve. Sebastian Hoeneß é um baita treinador, em breve deve dar o salto do Stuttgart para outra equipe, se não for o próprio Bayern de Munique por conta da relação do seu tio e tal, mais para frente, mas ele conseguiu fazer isso. E como ele conseguiu fazer isso? E aí que tem que dar uma olhada com mais carinho, né? Tudo bem que o Stuttgart sai na frente aos 10 minutos, no escanteio, falha do Tapsoba, e o zagueirão Valdemar, é ele mesmo, Anton, capitão do time, deu uma cabeçada com estilo. É óbvio que o gol aos 10, 11 minutos facilita um pouquinho a vida do Stuttgart, mas eu acho que não foi isso que fez o time ter a capacidade de encurralar o Bayer Leverkusen da forma que eles fizeram. O grande tom do primeiro tempo foi exatamente a pressão alta na saída de bola do Bayer Leverkusen que o Stuttgart conseguiu fazer, colocando 5, 6 jogadores no campo de ataque na hora de tentar roubar essa bola. E de uma forma muito coordenada. Porque se você não faz isso de uma forma coordenada e bem feita, você morre nas mãos do Leverkusen com a velocidade que tem, especialmente nos corredores, com o Grimaldo, mas mais ainda com o Frimpong, a qualidade de passe que tem os homens de meio campo para acionar o pessoal na velocidade e as características. Mas o Stuttgart fez isso de uma forma muito bem feita, especialmente em cima do Xhaka, com os seus volantes e com os seus homens de frente, né? O Milot e o Führich foram muito bem na pressão e também o centroavante do Stuttgart acabou fazendo isso também de uma forma muito positiva. Ou seja, quando o Xhaka recebia essa bola de costas para tentar girar e organizar o jogo, sempre tinha alguém no cangote dele e já tinha outro para cortar a linha de passe. Ou seja, o Xhaka não conseguiu organizar essa saída. E aí, por diversas vezes, o Bayer Leverkusen errou passes e errou bolas na saída que gerou oportunidades para o Stuttgart. E aí vale aquilo lá, 40 minutos de primeiro tempo, o Bayer Leverkusen não tinha conseguido chutar uma bola enquadrada no gol. Chutou uma lá, chutou uma cá, mas enfim, no gol não conseguiu. Só que aos poucos, obviamente que essa pressão alta, ela pode ser corrigida pela equipe adversária com alguma estratégia de saída rápida, né? E o Grimaldo passou a jogar apoiando essa saída junto com o Xhaka no meio campo, e aí é uma qualidade de passe impressionante. E o Frimpong passou a explorar a velocidade no corredor contra o japonês Ito. Bom zagueiro do Stuttgart, tá? Bom zagueiro. Aliás, sofreu demais porque é difícil você parar o Frimpong. O Wirtz, muitas vezes caía também daquele lado, e também o Adli depois que entrou. Pois bem, primeiro tempo terminou com 1-0 Stuttgart e o Stuttgart merecendo o resultado. Só que aí, na volta do segundo tempo, o Bayer Leverkusen, que já tinha demonstrado uma melhora no final do primeiro tempo, criando oportunidades, o Patrick Schick errando oportunidades, enfim, o Grimaldo e o Xhaka concatenando muito bem ali pela esquerda, as triangulações começaram a funcionar. No segundo tempo, num corte mal feito pelo Stuttgart, a bola sobra na entrada da área para o Endrich, e é o que eu falei. Chapada nela, no ângulo, matou a coruja de Toni Kroos. O Endrich foi, em alguns momentos, mal na leitura do jogo, mas em outros ele conseguiu fazer um pouquinho o que o Palacios fazia. Ou seja, o Xabi Alonso está tentando fazer com que todos os substitutos daqueles que são titulares tenham características e se adaptem rápido à equipe. Pois bem, 1-1. E a gente imagina que o Bayer Leverkusen iria crescer, mas com a bola o Stuttgart também faz um bom jogo, né? E consegue encontrar soluções. Não é um time que fica acionando bola longa ou que a bola vai na defesa e o time não consegue sair e dar um chutão para frente para que os caras lá de frente resolvam ou briguem pela bola, não.
É um time que consegue rapidamente sair tocando, concatena, vai chegando, vai agredindo, e até por essas características conseguiu, mais uma vez, na pressão alta, induzir o erro do Bayer Leverkusen e fazer o 2-1 com o Führich. Belo gol também, viu? Pressão alta, recebeu, jogou no ângulo do goleirão do Bayer Leverkusen e 2-1. E daí eu acho que vem o momento central da partida, porque o Stuttgart não desapegou daquilo que vinha fazendo. E eu acho que aí erra. O time é formado com 3 zagueiros, né? E depois pode até num 3-4-3 ou um 3-4-2-1, espelhado no que faz o Bayer Leverkusen. E muitas vezes se defende com uma linha de 5 lá atrás. Só que não quis ficar recuado. E eu acho um crime você tá ganhando de 2-1 de um time tão bom como é o Bayer Leverkusen e você dá espaço para um contra-ataque, para uma bola longa nas costas da defesa. E aí começou o Wirtz, que já estava muito bem no jogo, criando oportunidades, começou o show, né? Enfim, um lançamento com mel, daqueles que a gente, se tiver uma câmera de trás, a gente fica revendo por muitos e muitos tempos. Acionou o Adli, que tinha entrado, e aí brilhou a estrelinha do Xabi Alonso. Ele mudou bem, tirou o Hoffmann, que não estava bem no jogo, botou o Adli. E o Adli é um velocista, né? Para jogar exatamente nessa linha alta do Stuttgart, nas costas dos caras, explorando esse espaço. O Wirtz achou o passe, ficou na cara do gol, até finalizou mal, falhou o goleirão do Stuttgart, mais 2-2. E aí o jogo ficou até os seus 80 minutos, lá e cá, uma intensidade muito alta, enfim, poderia dar qualquer coisa ali, o Bayer Leverkusen um pouco melhor, só que a partir dos 80 minutos, diminuiu-se ali a tensão, porque estávamos esperando já a prorrogação. Que não aconteceu, porque o Wirtz colocou na cabeça do Tá uma bola impressionante, né? O ressalto, a bola vai para o Wirtz, todo mundo está na área e ele coloca uma bola que nem com a mão muita gente conseguiria. Colocou na cabeça do Tá e o 3-2. Ponto e basta. Nos acréscimos, mais uma vitória do Bayer Leverkusen no momento que é considerado o mais difícil da temporada e semifinal da Pokal. Um aplauso para o Stuttgart, tá? Que está fazendo uma campanha muito boa e se continuar assim nessa pegada vai beliscar uma vaga na Liga dos Campeões pela Bundesliga. Mas um aplauso também para o Bayer Leverkusen, que parece imparável nesse exato momento, né? Se a gente olhar para a Pokal, tem aí o Düsseldorf classificado, bateu o São Paulo, uma pena, eu adoro o São Paulo, por 4-3 em penalidades. O Kaiserslautern batendo o Hertha Berlim por 3-1. Tem o Bayer Leverkusen e amanhã tem o Borussia Mönchengladbach enfrentando a surpresa, o Saarbrücken, time da terceira divisão que eliminou o Bayern de Munique. 2 pontos finais. Wirtz, 14 assistências nessa temporada. Um monstro, tá? Um monstro. Se preparem para ter uma venda absurda no verão, caso ele não continue no Bayer Leverkusen. É isso que deve acontecer, porque é um jogador muito, muito, muito acima da média. Cada vez estou mais apaixonado pelo futebol de Florian Wirtz. Imagino ele com uma seleção azeitada da Alemanha que ainda não aconteceu, né? Ele e o Musiala. Enfim. Outro ponto. 90 gols na temporada chegou agora o Bayer Leverkusen. Em 30 jogos. Muita coisa. E o último ponto é que o Bayern de Munique vai ter que jogar muita bola no sábado para derrubar os farmacêuticos, como são chamados. Dá para fazer? Sim. Pode acontecer? Sim. Pode olhar para esse jogo e tirar algumas lições, como eu falei? Também. Mas realmente é um adversário à altura. E que bom, hein? Que bom, porque teremos um jogaço no sábado. Quarta-feira amanhã tem Vamos Falar de Corinthians aqui no canal. Vamos ver se o Corinthians já tem um novo treinador. Antônio Oliveira, português, tá aí na pauta, né? E se for ele, realmente, a gente vai fazer um vídeo aqui especial, porque tem muita história do Antônio Oliveira. E também, obviamente, falaremos do Corinthians e Santos amanhã. Duro.
Beijo para vocês.